Carlos tinha 34 anos quando percebeu que sua vida estava em silêncio demais. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio de estagnação. Ele acordava todos os dias no mesmo horário, pegava o mesmo ônibus, sentava na mesma mesa no trabalho e voltava para a mesma casa com a sensação incômoda de que os anos estavam passando. Mas nada estava realmente acontecendo. Não havia uma grande tragédia. E talvez esse fosse o problema. Carlos tinha saúde, tinha um emprego estável, pagava suas contas, mas no fundo sentia que estava apenas sobrevivendo aos dias. Naquela semana, algo simples aconteceu. Nada espiritual, nada simbólico demais. Um colega de trabalho pediu demissão. Marcos tinha praticamente a mesma idade, a mesma função e o mesmo salário. Quando Carlos perguntou o motivo, ouviu uma resposta curta: se eu continuar aqui, vou repetir essa vida pelos próximos 10 anos. A frase ficou ecoando. Naquela noite, Carlos chegou em casa mais calado que o normal. Sentou no sofá, ligou a televisão e não prestou atenção em nada. Pegou o celular, abriu fotos antigas e percebeu algo desconfortável. 5 anos tinham passado, e ele parecia exatamente o mesmo. As mesmas desculpas, os mesmos medos, os mesmos adiamentos. Ele não estava pior, mas também não estava melhor. E isso o assustou mais do que qualquer fracasso. Enquanto isso, em outra cidade, Ana vivia uma realidade parecida, embora completamente diferente por fora. Ana tinha 41 anos, 2 filhos e um casamento que funcionava mais por hábito do que por conexão. Ela sempre foi responsável, organizada, correta, passou a vida fazendo o que precisava ser feito. Mas nos últimos meses começou a sentir um cansaço estranho. Não físico, um cansaço de identidade. Ela não sabia mais responder quem era além das funções que exercia. Mãe, esposa, funcionária, quando foi a última vez que fez uma escolha pensando em si mesma? Essa pergunta surgiu no domingo à noite, quando percebeu que o fim de semana tinha acabado. E ela não lembrava de nenhum momento que realmente tivesse sido dela. Carlos e Ana não se conheciam, nunca se encontraram, mas estavam no mesmo ponto invisível da vida. O ponto onde o tempo começa a cobrar, não com dor, mas com repetição. E a repetição é o aviso mais silencioso que existe. Nos meses seguintes, Carlos começou a perceber padrões. Sempre que pensava em mudar algo, vinha uma justificativa rápida. Agora não é o momento. Depois eu vejo isso. Quando a situação melhorar, o problema é que a situação nunca melhorava sozinha. Ela apenas continuava. Ana vivia algo semelhante. Toda ideia de mudança vinha acompanhada de culpa. Isso é egoísmo, tenho responsabilidades, não posso pensar só em mim. E assim, mês após mês, ambos foram atravessando o tempo sem atravessar a si mesmos. Até que algo mudou. Não foi um evento grandioso, foi uma percepção. Carlos percebeu que o ano estava acabando. Ana percebeu que o aniversário estava chegando. E os dois sentiram a mesma coisa. Medo de continuar exatamente iguais. Não medo de errar, medo de repetir. Carlos tomou uma decisão simples, quase insignificante. Não mudar tudo, não revolucionar a vida, apenas parar de se enganar. Ele escreveu num papel: que eu estou adiando há anos. A resposta veio rápida demais. Ana fez algo parecido. Sentou sozinha e se perguntou: se nada mudar, onde estarei daqui a 5 anos? A imagem que surgiu foi suficiente para incomodar. Os próximos 12 meses não foram fáceis para nenhum dos dois. Carlos estudou à noite, cansado, teve dúvidas. Pensou em desistir, mas continuou. Ana passou a dizer pequenos nãos. Criou espaços. Reaprendeu a ouvir a própria voz. Nada aconteceu de uma vez, mas tudo começou a mudar aos poucos. O mais curioso é que, olhando de fora, quase ninguém percebeu. Não houve aplausos, não houve reconhecimento imediato. Mas por dentro, algo estava diferente. Eles não estavam mais esperando o tempo decidir por eles. 2 anos depois, Carlos não tinha uma vida perfeita, mas tinha direção. Ana ainda tinha desafios, mas tinha identidade. E ambos sabiam de algo que antes ignoravam. A vida não muda quando tudo melhora. Ela muda quando você decide parar de adiar quem você pode se tornar. Talvez você esteja exatamente onde eles estavam, sem caos, sem colapso, apenas com a sensação silenciosa de que algo precisa mudar. E talvez, assim como eles, você esteja vivendo o início de um ciclo decisivo. Os próximos 12 meses não vão gritar, eles vão passar. E a pergunta não é se o tempo vai mudar você. A pergunta é: quem você vai decidir ser enquanto ele passa?